Tem uma dor que você não sabe explicar, ela não tem nome, não tem forma, mas está aí, quietinha, escondida no fundo do peito. É aquela dor que ninguém percebe. Você sorri, você trabalha, você responde, tá tudo bem, mas por dentro, não tá. É uma mistura de cansaço com saudade, de decepção com esperança machucada, de vontade de sumir e medo de desaparecer de verdade. Talvez ninguém saiba o que você está passando agora, talvez nem você saiba direito, só sente, só pesa, e isso cansa. Cansa sorrir para não preocupar. Cansa ouvir que você é forte quando tudo dentro de você está gritando por socorro. Cansa fingir que está tudo sob controle, quando o mundo está desmoronando dentro do seu peito. Você já se sentiu assim? Como se estivesse sozinho, mesmo rodeado de gente, como se sua dor fosse invisível. Tem sofrimento que não sai em lágrimas. Ele se acumula no corpo, vira tensão, aperto, nó na garganta, vira insônia, falta de ar, silêncio. E tem momentos que tudo o que você queria era alguém que olhasse nos seus olhos e dissesse: eu vejo você, eu vejo o que ninguém mais está vendo. Talvez você tenha sido forte por tempo demais. Talvez tenha guardado tanto que nem sabe mais por onde começar a desabafar. Ou talvez tenha tentado falar, mas não souberam ouvir. E isso também dói, porque quando a dor não é reconhecida, ela cresce, ela se espalha, ela ocupa espaços que antes eram de paz. Mas respira. Você não precisa carregar isso sozinho, nem fingir que não sente, nem se cobrar por estar cansado. Você tem permissão para sentir, para parar um pouco, para dizer: eu não estou bem, e tudo bem. Essa dor que ninguém vê, Deus vê. Ele conhece cada parte do que está apertando aí dentro. Ele entende até aquilo que você nunca conseguiu colocar em palavras. E é aí, nesse ponto mais escondido da sua dor, que Ele quer tocar. Ele não te rejeita, Ele não te julga, Ele acolhe. E mesmo que ninguém mais entenda, Deus entende. Chega uma hora em que até orar dói. Não porque você perdeu a fé, mas porque seu coração está tão machucado, tão exausto, que nem sabe mais o que dizer para Deus. Você fecha os olhos, tenta começar uma oração, mas vem o silêncio, ou vem o choro, ou só um suspiro, cansado. Tem dias que a oração vira só isso, um olhar para o alto e um pensamento sussurrado: me ajuda, Senhor, só me ajuda. E tem dor que faz isso, ela suga as palavras. Ela cala até a alma. E a gente se sente mal por isso, né? Como se Deus estivesse esperando mais da gente, como se o pouco que conseguimos dar fosse insuficiente. Mas não é. Deus não precisa de orações bonitas. Ele não precisa de discursos. Ele não exige frases fortes. Ele só quer verdade. E se a sua verdade hoje é o silêncio, Ele ouve. Se é um choro abafado no travesseiro, Ele entende. Se é só um pensamento sussurrando: não aguento mais, Ele se inclina para escutar. Você não precisa estar inteiro para falar com Deus. Você não precisa estar forte para buscar consolo. Você não precisa fingir que está bem diante dele. Ele é Pai, e Pai acolhe. Pai segura. Pai permanece. Tem momentos em que tudo o que você consegue fazer é existir. Só estar ali, respirando, tentando. E para Deus isso já é entrega. Ele sabe o quanto custa continuar. Ele sabe o esforço que é levantar da cama quando a alma pesa. Ele sabe o quanto dói segurar tudo por dentro. E por isso, Ele não se afasta. Ele se aproxima ainda mais. Porque é nesse lugar de fragilidade que a graça dele se derrama com mais ternura. Você não precisa ter forças agora. Você só precisa descansar no amor dele. E se hoje orar está doendo, deixa Deus te abraçar no silêncio. Porque mesmo sem palavras, o teu coração continua sendo ouvido. Tem partes da gente que a gente nem sabe como mostrar. Tem dores que viraram hábito, que foram empurradas para o fundo, que a gente disfarça até de si mesmo.
Você já tentou parecer bem quando estava se desmanchando por dentro? Já sorriu só para ninguém perguntar? Já engoliu o choro para não preocupar ninguém? A gente aprende com o tempo a esconder, a guardar tudo num cantinho do coração, a seguir em frente, mesmo carregando pesos que ninguém enxerga, mas Deus vê. Ele enxerga até o que você tenta esquecer. Ele alcança o que está trancado há anos. Ele toca onde ninguém nunca tocou. E o mais bonito, ele não se assusta com o que encontra. Você não precisa esconder dele aquilo que te quebra. Ele já viu, já sabe, já sentiu com você. Quando você segurou a dor calado, ele estava ali. Quando ninguém percebeu seu esforço para continuar, ele viu. Quando você chorou sem entender por quê, ele entendeu. Deus não vê só o que você mostra, ele vê o que você carrega. Vê o que ficou mal resolvido lá atrás. Vê o que ainda lateja quando você tenta dormir. E mesmo vendo tudo isso, ele continua te amando com a mesma intensidade. Você não precisa se esconder, não precisa se arrumar por dentro para falar com ele. Não precisa esperar estar bem para ser ouvido. Ele já está com você agora, do jeito que você está. E é nesse estado frágil, cansado, humano, que ele quer te encontrar, não para te cobrar, mas para te acolher, para dizer: eu sei onde dói e eu estou aqui. A dor que você esconde dos outros é a que ele mais quer curar. E ele vai, no tempo certo, com amor, com cuidado, porque o que você viveu não passou despercebido por ele. Nada passou. Tem marcas que não aparecem no corpo, mas sangram por dentro. Cicatrizes que a alma guarda em silêncio e que às vezes nem a gente entende direito de onde vieram. Talvez você carrega algumas dessas, marcas de palavras duras, de rejeições que deixaram buracos, de promessas quebradas, de amores que foram embora sem olhar para trás. Marcas de coisas que ninguém viu, mas que moram aí dentro e que ainda doem quando você lembra. Tem feridas que o tempo não curou, só ensinou a esconder, a disfarçar com rotina, com força, com silêncio. Mas Deus conhece cada uma delas. Ele sabe exatamente como elas nasceram, sabe o que te feriu, quem te machucou e o quanto você se calou para não se perder de vez. Ele viu quando você confiou e foi traído, quando acreditou e foi deixado de lado, quando abriu o coração e teve que juntar os cacos sozinho. Essas marcas não assustam Deus, elas atraem, porque ele não é o tipo de pai que vira o rosto para as feridas. Ele é o que se aproxima, que toca, que cura e cura sem pressa, sem cobrança, sem exigir que você já esteja bem. Às vezes, tudo o que você precisa é sentir que tem alguém que entende, que não minimiza sua dor, que não diz: isso já passou, que não compara com a dor de ninguém. Deus não compara. Para ele, a sua dor é única e por isso mesmo, ele cuida dela com tanto carinho. Ele conhece a história por trás de cada marca, sabe dos medos que você nem fala, sabe do esforço que é continuar acreditando, sabe da luta que é perdoar ou se perdoar. E ainda assim ele diz: eu estou com você, eu conheço sua dor e nada disso me faz desistir de te amar. Você não é suas marcas, você não é seu passado, você não é os erros dos outros. Você é alguém que foi ferido, mas que está sendo curado, com tempo, com amor, com verdade. E Deus está nesse processo, desde o início. Tem dias em que o coração parece não aguentar mais, como se estivesse quebrado em 1000 partes, e você sem saber por onde começar a juntar de novo. Talvez hoje seja um desses dias em que tudo que você sente é um peso no peito, uma angústia sem nome, um vazio que ninguém entende, nem você. E aí vem o medo de nunca mais voltar a ser inteiro, de nunca mais sentir alegria de verdade, de viver só tentando parecer bem quando tudo está quebrado por dentro. Mas Deus vê esse coração em pedaços e Ele não despreza, Ele não se afasta, Ele não desiste, pelo contrário, Ele se aproxima, com mãos de cuidado, com olhos que choram com você, com silêncio que abraça. Deus é especialista em corações partidos. Ele recolhe cada pedacinho que você acha que perdeu.
Ele junta com ternura o que foi esmagado por palavras, rejeições, frustrações e o mais lindo. Ele não tenta colar do mesmo jeito, ele faz novo, com esperança onde havia tristeza, com paz onde antes havia medo, com amor onde você só sentia vazio. Você não precisa fingir estar bem diante dele, pode trazer seus cacos, pode entregar seu coração do jeito que está. Deus não exige perfeição. Ele quer verdade. Se está doendo, diga. Se está difícil, confesse. Se está cansado, se jogue nos braços dele, porque quando você pensa que está se desmanchando, é quando ele mais está reconstruindo. Você não precisa se recompor sozinho, não precisa esconder os pedaços. Deus conhece cada rachadura, cada parte que quebrou, e ele está aqui para refazer com amor o que a dor tentou destruir. Você não está sozinho nisso, nem quebrado demais para ser curado. Tem um peso que você carrega, só porque ainda não deixou cair. Você esconde, engole, empurra para dentro, acreditando que, se não falar sobre isso, vai passar. Se não mostrar, ninguém percebe. Mas a dor escondida não some. Ela se acumula, ela cresce. Ela se transforma em ansiedade, insônia, aperto no peito. E você vai vivendo como se estivesse sempre se segurando, para não desabar no meio do caminho, para não quebrar na frente dos outros. Mas Deus não quer que você viva assim. Ele não te criou para carregar tudo sozinho. Não te chamou para fingir força, quando na verdade o que você mais precisa é de colo. Sabe aquele alívio que você tanto espera? Ele começa quando você decide parar de esconder, quando você abre o coração, mesmo com medo, quando você diz para Deus, tá doendo aqui, eu não sei como consertar, mas eu preciso que o Senhor veja. E Ele vê, com compaixão, com cuidado. Ele não vai te julgar pelas feridas, Ele vai te abraçar nelas, porque o que alivia não é a resposta imediata, é a presença dEle no meio da dor. É saber que você pode ser você, do jeito que está, sem filtros, sem defesas, sem máscaras. Quando você para de esconder, a alma respira, a lágrima vira oração e o peso começa a cair aos poucos. Deus não precisa que você esteja pronto, precisa só que você esteja disposto a ser sincero. O alívio começa quando você decide deixar de ser forte por fora e se permite ser curado por dentro. Ele está ouvindo, ele está vendo e está pronto para te aliviar. Talvez você já tenha se feito essa pergunta em silêncio, quando ninguém estava por perto, quando o cansaço pesou mais que a fé, quando a dor se alongou tanto que começou a parecer descaso. Será que Deus ainda se importa comigo? Será que Ele ainda me vê? Ou será que me deixou para trás? Porque tem dias em que tudo parece tão parado que a alma começa a duvidar. A mente começa a dizer, se Ele se importasse, já teria feito algo. Se Ele ainda me amasse, isso já teria passado. E essas dúvidas vão machucando mais do que a dor em si. Mas escuta com calma. Deus nunca deixou de se importar com você, nem por um segundo. Nem quando você achou que Ele estava distante, nem quando tudo em você queria desistir. Você pode ter perdido a esperança por um momento, mas Ele nunca perdeu você. Você pode ter chorado sozinho num quarto escuro, mas Ele estava lá, sentado ao seu lado, mesmo que em silêncio, mesmo que você não tenha sentido. O amor de Deus não desaparece nos dias difíceis. Ele permanece firme, constante, mesmo quando a fé oscila. Mesmo quando a alma treme, Ele se importa tanto que continua sustentando você mesmo quando você acha que não tem mais forças. Ele se importa tanto que não deixou seu coração endurecer por completo. Ainda tem ternura aí dentro, ainda tem sensibilidade, ainda tem vontade de orar, mesmo que seja baixinho. E isso já é sinal da presença dEle. Não acredite no silêncio como prova de ausência, nem na dor como sinal de rejeição. Deus ainda se importa com cada detalhe, com cada lágrima, com cada pedido que você fez e até já esqueceu. Ele está, Ele ouve, Ele cuida, mesmo agora,
mesmo sem você entender tudo. Sim, Ele ainda se importa com você. Nem sempre o cuidado de Deus vem em forma de milagre. Às vezes, Ele se revela nas coisas mais simples, nas que a gente quase não percebe. Como aquele dia em que você estava prestes a explodir e alguém te mandou uma mensagem dizendo exatamente o que você precisava ouvir. Ou quando, do nada, uma paz invadiu o peito, mesmo sem nenhum motivo aparente. Isso é cuidado. É Deus mostrando que ainda está prestando atenção em você, mesmo nos dias em que você se sente pequeno, esquecido, escondido. Sabe aquele momento em que o sol toca o rosto e você sente um alívio que não sabe de onde veio? Ou aquele louvor que começa a tocar bem quando seu coração está apertado? Ou aquela lembrança boa que chega de repente, como se Deus quisesse te dar um descanso? É Ele, nos detalhes. Ele cuida quando você dorme, quando você não sabe como vai pagar uma conta, quando você pensa que vai desabar, mas de repente encontra forças. O cuidado de Deus está na sensibilidade, está no tempo certo das coisas, está nos livramentos silenciosos, nas portas que não se abriram para te proteger, nos nãos que te livraram de dores maiores. Ele está atento a cada parte da sua vida, mesmo as que você acha insignificantes, mesmo aquilo que você nunca ousou pedir. Tem coisas que Ele faz por você, sem que você perceba, sem que você saiba. Porque o amor dele é assim, cuida sem alarde, protege no oculto, age quando você acha que nada está acontecendo. E quando o coração começa a prestar atenção nesses detalhes, o alívio vem, a fé se reacende, a certeza retorna. Ele está comigo. Você não está sendo ignorado, você está sendo cuidado todos os dias, nos detalhes. Talvez você não veja agora. Talvez ainda esteja no meio do processo, mas a dor que hoje te fere não será em vão. Deus transforma a dor em vida. Ele pega aquilo que machuca e faz florescer algo novo. É difícil acreditar nisso quando o coração ainda está sangrando. Quando tudo que você consegue sentir é perda, luto, vazio, mas mesmo aí, Ele já está trabalhando. Tem dores que são sementes. Elas enterram a gente por um tempo, deixam a alma em silêncio, no escuro. Mas não é fim, é início. É no fundo que Deus prepara as raízes. É no lugar onde ninguém vê que Ele começa a fazer brotar a vida de novo. Você pode ter passado por perdas que quebraram sua estrutura. Pode ter chorado por noites que pareciam não ter fim. Mas nada disso será desperdiçado. Com Deus, nada se perde, tudo se transforma. A dor que você viveu pode virar compaixão por alguém que um dia vai passar pelo mesmo. O deserto que você enfrentou pode virar lugar de refúgio para outros. A lágrima que você derramou pode se tornar fonte de consolo para alguém que ainda vai chegar. Deus é especialista em dar sentido ao que parecia apenas sofrimento. Ele pega os cacos e faz arte. Ele faz do caos um testemunho, faz da espera uma história, faz da queda um recomeço. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa confiar que aos poucos a dor vai mudar de lugar, vai deixar de ser ferida e vai virar raiz. Raiz de fé, de esperança, de maturidade, de amor mais profundo. E quando você olhar para trás, vai ver, Deus não desperdiçou sua dor. Ele usou cada parte dela para gerar vida em você. Senhor, Tu conheces o que ninguém vê, conheces o que nem eu consigo explicar. Conheces as dores escondidas, as lágrimas que não caíram, as palavras que ficaram presas na garganta. Tu sabes onde dói e como dói. Hoje, eu só quero Te entregar o que carrego, tudo aquilo que pesa, tudo aquilo que sufoca. Tudo o que tem apertado meu coração em silêncio. Eu não tenho respostas, nem forças, nem planos. Só tenho essa dor e essa vontade de Te encontrar nela. Senhor, se inclina para mim agora. Me abraça no meio desse caos. Me acolhe no Teu colo. Fala comigo, mesmo que seja só com Tua presença. Toca onde ninguém mais alcança. Refaz o que se quebrou. Cura o que só Tu podes curar. Me ensina a respirar de novo,
a confiar mesmo sem entender, a descansar mesmo no meio da luta. Tu sabes o que vivi, tu conheces cada marca, cada história, cada silêncio, e mesmo assim, tu me amas, tu permaneces, tu me chamas de filho. Então, me guarda, me envolve, me refaz, que essa dor não me afaste de ti, que esse momento difícil não apague a tua voz em mim, que eu nunca duvide do teu amor, mesmo nas noites mais escuras. Senhor, cuida de mim, cuida do que ninguém vê, cuida do que só tu entendes. Eu te entrego meu coração do jeito que ele está, com rachaduras, com medo, com saudade de paz. Faz morada em mim, faz nova vida nascer onde só havia dor. Eu confio em ti, mesmo fraco, mesmo ferido, mesmo sem entender tudo, porque sei, tu estás aqui, e isso basta. Amém.